Uma das leis da constelação familiar nos fala que todos nós temos o mesmo direito de pertencer ao sistema familiar. É um direito importante para nós, o direito de pertencer é muito forte. Nós não conseguimos escapar da vontade de pertencer ao nosso sistema familiar. É extremamente importante. É como se fosse um vínculo, uma ligação muito forte. E esse vínculo, essa ligação, nos traz força para prosseguir com a vida, prosseguir para o nosso destino. Então, pertencer é um direito nosso no sistema familiar. Porém, algumas questões fazem com que a pessoa seja excluída. E essa exclusão ela pode acontecer voluntariamente ou involuntariamente. Então, dentro do processo do pertencimento, eu posso ter uma exclusão voluntária ou involuntária. Uma forma de exclusão é a pessoa faz parte da família, é um membro daquela família, porém ela tem uma escolha diferente da qual as outras pessoas não concordam com a escolha que ela teve. Então, quais são essas escolhas? Ela decide não se casar, por exemplo. Então, antigamente a pessoa era pior do que agora a questão do casamento. Então, a pessoa escolheu não casar, escolheu ficar solteira por algum motivo, um motivo pessoal. Então, isso podia ocasionar, sim, uma exclusão. Era uma família de pessoas preconceituosas e uma das pessoas da família decide se casar com um negro. E isso gera também uma exclusão. Todo mundo estudava na família, aquela pessoa decidiu não estudar. Isso gerava exclusão. Então, tudo que era contra o sistema familiar gerava uma exclusão. Essa pessoa excluída ficava afastada dos demais, não recebia o reconhecimento adequado, não era convidada para participar de coisas da família, de festas, de decisões. Então, a exclusão aconteceu, certo? A exclusão, ela não é só não ser inserida, mas a exclusão também é quando a pessoa não é lembrada de forma alguma. Isso é um tipo de exclusão. Então, essa pessoa foi excluída, e ela tem o direito de pertencer ao sistema familiar. Como ela não foi reconhecida, vai acontecer alguma coisa no sistema familiar para que essa pessoa seja lembrada. Enquanto essa pessoa não for lembrada, ela não for inclusa no sistema familiar, as repetições ruins elas não param de acontecer. Então, quando essa pessoa é reconhecida, quando se dá lugar para essa pessoa, então, quando eu dou lugar para essa pessoa para essa pessoa no meu coração, a situação ela começa a mudar. E os emaranhamentos no sistema familiar, eles deixam de existir. Então, é necessário o reconhecimento. Então, eu reconheci quem foi excluído, eu dou um fim nessa confusão sistêmica, nesse emaranhado. Isso é fácil de descobrir? Não. Talvez você não saiba, mas na sua família tem uma exclusão. Então, dentro de um processo na constelação familiar, você consegue identificar quem foi a pessoa excluída. E isso aparece no contexto da constelação familiar. Então, não posso excluir as pessoas por quê? Isso vai causar um emaranhamento, vai causar uma exclusão no sistema, e isso vai ser prejudicial para as pessoas que vêm depois no sistema familiar. Isso envolve os descendentes. Então, quando a pessoa é a pessoa excluída, ela sabe que é excluída não por conta de um mimo ou por conta de uma impressão ruim que ela tem da família. Ela acha que é perseguida? Não. Ela é de fato excluída. Ela é de fato uma pessoa desprezada no sistema dela, por algum motivo que aconteceu. Então as pessoas não reconhecem aquela pessoa no sistema familiar e assim fica. Então, se você é uma pessoa excluída, não tem o que fazer. Você precisa seguir sua vida, ter a sua autoaceitação, ter o autoentendimento, que é difícil de conseguir, tá? Busca a força do teu pai, da tua mãe e prosseguir, tá? Eu vou contar um caso de uma exclusão. É uma moça, a mãe dela faleceu quando ela era criança e ela foi criada pela família do pai. Então a família do pai pegou essa criança e criou essa criança como se fosse somente da família paterna. A família materna, para não intervir na relação dessa pessoa com o pai, ela não fez questão de inserir essa criança na família materna. Então essa criança não era convidada para as festas, essa criança não participava de eventos, ela não fazia nada com os familiares da parte da mãe. Então, os avós e a família materna moravam muito longe. Então, não tinha nenhuma convivência, não tinha nenhum vínculo. E essa menina ficou muito tempo sem ver a família da mãe, tanto que tem pessoas na família da mãe que ela não conhece, que ela não conhecia porque o vínculo foi quebrado. Isso é uma exclusão, e é uma exclusão que não é uma responsabilidade da pessoa que foi excluída, isso é uma exclusão da responsabilidade de quem praticou a exclusão. Por quê?
A família materna, o correto seria exigir os direitos de família, exigir ficar com essa menina, pelo menos um final de semana por mês, e inserir essa menina no contexto familiar da família materna. Por quê? Quando essa menina ela percebe isso, ela fica simplesmente desconectada. Por quê? Quando essa família materna ela abre mão da convivência, nesse momento, e abre mão da convivência, acontece simplesmente uma exclusão. Por quê? Porque tem membros da família materna que não conhecem, que não têm contato com essa menina, que hoje já é uma adulta. Aconteceu aí uma verdadeira exclusão. Dá para reverter esse caso? Dificilmente, tá, pessoal? Porque não tem vínculo. Então a família da mãe é como se fosse uma família qualquer. A família da mãe é como se fosse uma família estranha. Então são poucas pessoas da mãe que essa menina tem contato. E o contato que ela tem com essas poucas pessoas é limitado. Então aí foi uma exclusão da família da mãe em relação a essa menina. Então essa menina foi excluída da família materna. Mas essa pessoa sofre com isso? Talvez, não é? Porque, como eu falei, há um desalinhamento interno que nem ela mesma compreende. Mas talvez não também. A família materna é que vai sofrer as consequências. Por quê? Enquanto não houver o reconhecimento de essa menina fazer parte da família, de que ela é membro da família, de que também é importante como os outros, essa família materna ela vai ter algumas repetições ruins, até que essa menina seja reconhecida efetivamente. Então, quando essa menina for reconhecida, quando houver o posicionamento da família materna, dizendo, olha, você faz parte dessa família, você tem um lugar no nosso coração, você é importante para nós, o emaranhado da família materna ele vai se dissolver. Isso é bem sério, pessoal. Então, nesse caso, quando eu sou uma pessoa excluída, eu não tenho o que fazer. Vai partir de quem está excluindo o alinhamento, não de quem é excluído. Eu, como excluído, não consigo alinhar um sistema de quem está me excluindo. Eu vou simplesmente esperar que as coisas aconteçam e que seja dado andamento. E que a família da mãe, efetivamente, reconheça o que está acontecendo para que, realmente, o sistema da família materna, ela venha fluir. Então, outro tipo de exclusão é quando um membro da família mata outro membro da família. Isso causa um desalinhamento no sistema assim, muito grande. E nós dizemos que quando isso acontece, quem matou precisa ir embora. E não pode ser considerado como vitorioso. Ele não pode ser considerado um herói. Na constelação diz que, para que exista paz no sistema, ele precisa deixar a convivência, tá? Eu sei que é um caso bem atípico, um caso difícil de se tratar, porque tem várias questões envolvidas, é um caso delicado. Então, no Brasil não existe muito casos de assassinatos na família. Isso é mais difícil, é raro. No exterior, nós temos muito caso de morte de familiares por ciúme, por herança. Então, às vezes, acontece aí essa morte. Então, a pessoa precisa, se cometer um assassinato contra um membro da família, precisa se retirar do sistema familiar. E a vítima precisa ser reconhecida, ela precisa ser reverenciada. Outro detalhe importante em relação às exclusões é as pessoas precisam cuidar das intenções. Então, quando se tem a intenção de matar, eu fico nervoso, eu queria matar a minha mulher, isso precisa ser olhado com muita cautela, porque é um assassinato que vai gerar uma exclusão. Então, a intenção já pode gerar exclusão, porque a intenção é a manipulação para fazer algo ruim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa intenção. Então, as intenções familiares, elas precisam ser boas intenções para que o sistema flua, para que o sistema consiga ser renovado. Eu tenho uma raiva, um ódio no meu tio porque ele faz essa coisa. É importante tratar esse ódio, tratar essa raiva, para que isso não seja concretizado e gere uma exclusão. Nós precisamos olhar com muito cuidado para essa situação e, se possível, ser facilitador de integração da nossa família. Quanto mais paz eu injetar na minha família, melhor vai ser o meu sistema familiar. É claro que eu não posso mudar aquilo que aconteceu, é claro que eu não posso mudar algumas atitudes do passado, mas eu posso fazer daqui para frente, eu posso ter um presente diferente, eu posso promover a integração dos membros da minha família com amor. Isso é muito importante. Eu posso olhar para as futuras gerações, porque nós somos candidatos a antepassados de alguém, então eu posso fazer com que as futuras gerações fluam. É importante isso, é importante essa fluidez. Eu sei que essa aula é um pouco pesada, né? É uma visão de constelação familiar, mas é importante a gente entender como as exclusões acontecem, para que a gente não corra o risco de excluir alguém, para que a gente perceba que, se existe uma exclusão, o que é que a gente pode fazer para parar com isso. E para mudar tudo isso,
Então, qual é o nosso papel para mudar essa situação? Isso é muito importante. Qual é o nosso papel para ressignificar essas situações? A pessoa, quando ela é excluída, muitas das vezes, eu atendi recentemente um grupo de viciados e de travestis, e eles são excluídos da família logo assim que assumem que são, os pais põem para fora de casa, muitas vezes a filha era grávida, isso lá atrás era bem comum, quando assumiam que eram homossexuais, quando a filha engravidava muito cedo, era expulso assim do sistema de uma forma muito rigorosa, de uma forma bem sofrida. Então, é necessário fazer essas observações de exclusão. Quem está excluído na sua família, quem realmente não é visto, é necessário fazer essa observação, porque senão vai dar seguimento e as repetições continuam. Eu quero que você faça um exercício dessa aula, tá? Que é você anotar o nome de todos os parentes que você conhece. Todos, vai anotando uma folha: pai, mãe, parentes do pai, parentes da mãe, tio, avô, tia, avó. Vai anotando e vai anotando. E reconheça cada um deles dizendo assim: você é muito importante para mim, você tem um lugar no meu coração. Então, se você souber de alguma exclusão que aconteceu no sistema familiar, coloca o nome dessa pessoa, reconhece essa pessoa. Isso vai trazer uma paz para o seu sistema familiar. É inacreditável. Você vai perceber o quanto vai fluir algumas coisas e depois você pode dar um feedback para a gente. Sucesso, pessoal!